Enem 2014. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilograma para solo agrícola e 0,14 mg por litro para a água subterrânea. A quantidade desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostra de 50 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. O ambiente que necessita a biorremediação é o... A biorremediação é um tratamento biológico que, pela ação das bactérias, eles conseguem reagir com esses poluentes, retirando ou diminuindo a concentração desses poluentes no ambiente. Então, nesse caso aqui, ele tem um limitante, né, que ele mencionou no texto, em relação ao solo e à água. Então, um ambiente que apresentar uma concentração superior a 30 mg por quilograma de solo, vai ter que ter o processo de biorremediação. Ou então, a água que apresentar uma concentração acima da concentração de 0,14 mg por litro, também tem que obter aí, tem que fazer esse tratamento de biorremediação. Então ele te deu aqui várias amostras, ele tirou 2 amostras do solo e também 3 amostras de água. Então a concentração aqui que está expressa é a concentração comum, onde você tem a concentração comum, a massa do soluto, dividido pelo volume. Como você tem aqui a interpretação de miligramas por litro, então essa concentração está relacionada para a água. Então nós vamos calcular, pelos dados que ele deu, a massa do poluente e o volume da amostra que ele também mencionou no exercício. Já para o solo, você vai utilizar o mesmo recurso de concentração, a massa do soluto, que nada mais é do que o poluente em questão, que é o naftaleno, só que aqui ele utiliza a massa de solo. Então ele tem que utilizar aqui esse M, a relação do M é a massa da solução. Então essa concentração que nós vamos utilizar vai ser em relação para o solo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse quadradinho é a transformação de unidade. Você sabe que as massas que ele mencionou aqui, ó, é miligramas, tá? E aqui também miligramas. Então nós temos do que fazer essa transformação de gramas da amostra todas as amostras que ele mencionou aqui nesse quadro para miligramas. Então nós sabemos que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então você pode fazer essa conversão. Então aqui na amostra 1, fazendo a transformação, nós temos 10 miligramas. No solo 2 nós vamos ter 20 miligramas. Na água 1, né, na amostra da água 1, nós vamos ter 0,007 miligramas. Na amostra de água 2, nós temos 0,008 miligramas. E aqui, na água 3, nós vamos ter 0,009 miligramas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer os cálculos para determinar se esses ambientes necessitam do tratamento biológico. Então, para isso, eles precisam ter valores superiores ao mencionado no texto. Então, vamos calcular do solo 1. Vamos aqui, solo 1. Solo 1. A concentração vai ser igual à massa do poluente, que é igual a 10 miligramas, dividido. Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Porque ele está falando aqui do solo. Então, do solo, ele
a concentração que ele determinou está em quilograma para a massa da solução. Então, nós temos aqui um valor da amostra de 500 gramas, mas ele mencionou aqui no texto que está em quilogramas. Então, nós vamos transformar esse grama para quilogramas, que corresponde a 0,5 quilogramas. Então, fazendo essa continha, nós determinamos que nesse solo 1, nós temos 20 miligramas por quilograma de solo. Ou seja, nós temos 20 miligramas de poluente em 1 quilo desse solo. Então, esse solo 1, ele está abaixo, essa concentração do solo 1 está abaixo do valor exigido, que limitam. Então, ele não precisa de tratamento. Vamos agora calcular o solo de número 2. Vamos fazer aqui o cálculo da sua concentração. Então, a concentração comum, nós temos aqui no solo 2, 20 miligramas de poluente e a quantidade da massa da solução é 0,5 quilos, né? Que corresponde aí a 500 gramas. Então, fazendo essa continha, nós temos aqui 40 miligramas por quilograma. Então, esse valor de 40 miligramas por quilograma é um valor superior limitante. Então, o máximo, né, que pode ser encontrado de poluente em quilo de solo é 30 miligramas. Só que aqui, o nosso cálculo, observamos que no solo 2, ele tem 40 miligramas de poluente em quilogramas de solo. Então, esse solo 2 precisa de tratamento, de biorremediação. Então, ele pergunta aqui o ambiente que necessita de biorremediação. Então, descobrimos aí que é o solo de número 2, né? Então, o solo de número 2 é o que precisa do tratamento.